Acho que dizer que ele participou é uma palavra já um pouco mais profunda. Dizer que ele ouviu alguém dizer, olha, tem que estudar e tal, eu acho que ele próprio disse. Ele falou, eu estudei todas as alternativas dentro das 4 linhas. Né? Por exemplo, essa acusação de que houve uma estratégia do tal do general Mário e outros para emboscar o ministro Alexandre de Moraes, envenenar o Lula e coisas do gênero, esse é um caso que vai depender de fato de uma investigação mais profunda e tudo. Mas a própria discussão dos pareceres da aplicação do artigo 142, o Bolsonaro disse isso a todo momento. Olha, mandei estudar para ver o que podia fazer. Por que ele fez isso? Não é para impedir, né, olha, eu quero deixar o Lula tomar posse. É porque o presidente Bolsonaro acreditou, e muitos brasileiros defendem também essa tese, de que o Tribunal Superior Eleitoral não foi uma autoridade imparcial na condução do processo eleitoral. De que o processo eleitoral foi conduzido e manejado de maneira a beneficiar um candidato, o Lula, que o próprio Barroso disse, vencemos o bolsonarismo. Quer dizer, é inconcebível um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer, vencemos o bolsonarismo. A presunção de um magistrado é de imparcialidade, ainda que todas as pessoas tenham as suas convicções pessoais. Então, me parece que esta análise dos juristas que estavam ali dentro do governo e de fora do governo, com base no histórico da Constituição de 88, como disse aqui o deputado Alinho Chinalha, do que quis o legislador ou do que deixou de querer o legislador, essa discussão é absolutamente legítima. Olha, tem alguma coisa para fazer no campo do direito ou não tem? Pode o presidente exercer a sua autonomia de determinar estado de sítio, consultando o Conselho de Segurança Nacional, enfim, são interpretações jurídicas. Lembrando, ao fim e ao cabo, que o Bolsonaro, seja porque não teve apoio, como alguns dizem, ou porque de fato não quis, que é o que eu acredito, ele não fez nada. Ele pegou o avião e foi para Disney, ou seja, dá a posse para o Lula aí e tchau. Então, assim, tudo isso não passa de conjectura. Ah, e se ele tivesse feito, e a democracia, e tá bom, mas não aconteceu nada. Ele passou, entregou a faixa pro Mourão, o Mourão botou no bolso, quando o Lula chegou lá para receber a faixa, o Mourão passou a faixa e acabou, encerrou a fatura, o Bolsonaro estava na Disney, ponto final. Então eu não vejo aí, acho que a coisa não há uma exacerbação do risco antidemocrático que está sendo usado para aquele momento de 2022. Deputado Arlindo? Olha, ainda que eu tenha ouvido do Salles que o que passou não conta para um determinado momento do ponto de vista de um julgamento, mas quando o Bolsonaro, vou repetir, disse que foi fraudada a eleição, senão ele tinha ganho no primeiro turno, ali se iniciou um movimento que durou o mandato dele inteiro. Os ataques à urna eletrônica, ele chegou ao ponto de chamar uma coletiva para provar que a urna eletrônica era falha. E ele, no meio da entrevista, ele fala, não temos prova. Ele chama os embaixadores estrangeiros no Brasil e ataca o sistema brasileiro. Na minha percepção, era toda uma preparação, se caso perdesse, ele queria virar a mesa. Ponto. Agora, a investigação, é evidente que se um delegado escreve, não é naturalmente verdade. Às vezes nem um juiz, né, ou um promotor. Agora, se você tem ali documentos, se você tem vídeos, pode ser que cada um aliado, um adversário, está dando interpretação diferente. Mas ao, digamos, se examinar as peças eventualmente comprobatórias, aí não se trata de interpretação. Então, é claro que o Bolsonaro foi indiciado. A conversa que nós fizemos anterior de tentativa de assassinar, o Bolsonaro, digamos, ele não foi, senão ele estaria preso se ele tivesse envolvido ali. Mas, de qualquer maneira, o que os relatórios da Polícia Federal, várias páginas, dizem? Que o Bolsonaro sabia que ele exerceu a liderança ali, que ele tinha o domínio, inclusive fala assim, o domínio efetivo do processo. Bolsonaro alterou aquele planejamento punhal verde e amarelo. Ele que sugeriu, por exemplo, a prisão do Alexandre de Moraes. Se isso tudo ficar confirmado, não tem como ele não estar envolvido. Não tem. Eu estou falando a partir daquilo que foi divulgado. Nós não temos nenhum outro documento oficial.
Quanto à qualidade ou à não isenção da Polícia Federal, o Lula, quando ele foi levado, ele nunca se recusou a fazer o depoimento, foram lá, pegaram ele em casa com a Polícia Federal, e um dos policiais federais, no trajeto, falou que deviam acabar com a vida do Lula ali mesmo, né? Nós nunca levantamos, não, esse cara precisa ser punido, mas que é um cafajeste, porque ele é um representante da lei, né? Esses aí têm o monopólio da violência, das armas. Então eu penso que devemos, no que for necessário aprofundar, tem que aprofundar. Todo mundo tem direito de defesa. Agora, não me parece, eu não acredito, eu não concordo que são esses inocentes e que estavam discutindo. Veja só, o Estado de Defesa, esse é o apelido bonito, né? O Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral. É uma intervenção. Quando você fala Estado de Defesa, parece que é algo sempre de alguém como vítima, que o Bolsonaro é especialista nisso. Ele sempre é vítima. Então, o Estado de Defesa era simplesmente para você fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Estavam redigindo já um decreto onde haveria ali uma nova comissão eleitoral e ainda dizem, nós temos que combater a ilegalidade. Mas quem estava fazendo, quem tá fazendo tudo isso é quem estava na ilegalidade. Então tem uma mistificação, né? Tem uma arrogância, e ali a reunião na casa do Braga Neto, né? A impressão que esse general aí, Mário Fernandes, ele imprimiu aquele planejamento no Palácio do Planalto, depois ele foi no Alvorada, quando ainda o Bolsonaro estava lá. Então, para mim, não tem como imaginar que o Bolsonaro não sabia de nada. Não acredito de maneira nenhuma.